Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo para o canal com as últimas informações do Verdão diretamente de Lima, palco da estreia do Palmeiras na Copa Libertadores da América. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e vamos para o vídeo. Lima. Está em Lima, né? Porque tem Sporting Cristal e Palmeiras. Bom dia, Nicolete. Tudo bem, amigo? É isso aí, Abel, um abraço para você, abraço para todos os companheiros. Já chegamos aqui em Lima para a estreia do Palmeiras na Libertadores. E, aliás, um detalhe importante, o Palmeiras também chegou antes. Veio a Lima na terça-feira, geralmente o Palmeiras faz o último treinamento na véspera do jogo na academia de futebol e depois viaja na Libertadores. Mas a fase não está tão boa, então era uma viagem mais longa, de São Paulo até Lima, então a ideia do técnico Abel Ferreira é chegar antes, fazer o treinamento, e fez o último treinamento aqui em Lima, preparando aí para essa estreia na Libertadores. O time chega nessa seca de gols, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O desfalque é o Rafael Veiga, bateu as costas, machucou as costas na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, está fora desse jogo, está fora da estreia do Palmeiras na Libertadores, e o Palmeiras que já não conta com Marcos Rocha, Aníbal Moreno, o Maurício e o Paulinho, que ainda não estreou. Então são 5 desfalques, contando aí o Rafael Veiga. A delegação veio com 24 jogadores aqui em Lima, e a principal novidade, a volta do capitão Gustavo Gomes, que não joga desde a fase de classificação do Campeonato Paulista. Mas a grande questão é quem será aí o substituto do Rafael Veiga no meio-campo. Antes de fazer um debate sobre essa situação, vamos ouvir o capitão, o Gustavo Gomes, que está retornando à equipe e vai reforçar a defesa do Palmeiras para esse confronto contra o Sporting Cristal. Vamos a... Não, feliz por voltar a ser relacionado depois de um tempinho aí fora. Fiz uma recuperação muito boa, estou bem, graças a Deus, não foi nada grave. Então já estou à disposição do treinador e acho que também feliz por estar relacionado a um jogo de Libertadores que onde a gente tem muita história, o Palmeiras tem muita história, todo jogador quer jogar, que está relacionado a um jogo de Libertadores e com uma expectativa muito boa de fazer um bom jogo, de levar uma vitória para somar mais 3 pontos. Cada jogo fora em Libertadores é difícil, porque por ser o primeiro jogo também, todo mundo tem uma expectativa de ganhar, a expectativa sempre de ganhar, então vai ser um jogo difícil, mas acho que nós estamos preparando da melhor maneira, trabalhando dia a dia com muita humildade, porque nós sabemos que tem que ter muita humildade, muito trabalho para chegar longe nessa competição. Esse é o capitão Gustavo Gomes. Ele falou aí na entrevista, falando da história do Palmeiras na Libertadores. Palmeiras que vem de uma sequência aí, 10 Libertadores consecutivas, e com Abel Ferreira são 12 jogos fora de casa na Libertadores na fase de classificação. E ele venceu 10, só empatou contra o São Lourenço ano passado, e ainda estava com o time misto, e perdeu para o Bolívar com o time reserva. Então tem muita experiência também o treinador palmeirense. Mas ele chega nessa situação. O Palmeiras não marca gols há 3 jogos, os últimos 4 gols, só fez 1 desde a estreia. Curiosamente, desde a estreia do Vitor Roque, né, que era o camisa 9 que a torcida tanto pedia. Desde a estreia do Vitor Roque, 4 jogos, o Palmeiras fez 1 gol e de pênalti. Pênalti que o Vitor Roque sofreu, o Veiga bateu contra o São Paulo. Então estão 3 jogos consecutivos sem marcar gols, não fica 4 jogos consecutivos desde 2014, quando brigava contra o rebaixamento. E com essa situação, a gente pode debater quem vai entrar no lugar do Veiga. A principal opção é o Felipe Anderson, vai mudar pouco. O Felipe Anderson já faz aquela função no meio campo, mas ele pode colocar também o Flaco Lopes, um time mais ofensivo, também faz essa função, chegando e reforçando ali o meio campo e entrando na área, ou então um meio campo mais pegador, mais defensivo, com a entrada do Emiliano Martinez, formando ali o trio de meio campo com o Lucas Evangelista, que é canhoto, e o Richard Rios pelo lado direito. Então são essas algumas opções do técnico Abel Ferreira para essa estreia em Libertadores com essa pressão. Um time que não marca gols há 3 jogos, Abel. É, bem lembrado. Preocupação para o Abel Ferreira, para o time do Palmeiras. Obrigado, Vinícius Nicolete. Nos últimos dias entrou conosco aqui no F360 falando do Galo lá em Cusco, mas já viajou, já está em Lima, trazendo informações do Palmeiras. Bom trabalho, Nicolete.
que segue ali na cola do Verdão. Amigo Johnny. Diga. O Nicoletti trouxe aí. Sem o Veiga, várias opções. Diferentes opções para o técnico Abel Ferreira. Qual você pensaria, escalaria? Ou qual você imagina que o Abel vai escalar? Aqui eu escalaria, eu também imagino que vai ser a opção do Abel, não tem muito segredo. Excelente oportunidade para o Felipe Anderson apresentar uma boa atuação pelo Palmeiras. Se você optar pelo Emiliano Martínez, eu acho que o Palmeiras vai sofrer com o que tem sofrido nos últimos jogos, que não tem feito gols, falta de criatividade. O próprio Veiga não estava sendo um meia tão criativo nos últimos jogos, estava sendo cobrado por isso. Sim. O Felipe Anderson também é um jogador que normalmente a galera tem pegado no pé por pouca eficácia. Entrou bem contra o Botafogo. Entrou bem contra o Botafogo. Centralizado, Foi, ativo no jogo. Foi uma, assim, ele vinha de lesão, etc. Contra o Corinthians ele não foi tão bem. Quando entrou contra o Botafogo ele foi bem. É uma sequência. Se você coloca o Felipe Anderson com uma certa minutagem contra o Botafogo, contra o Sporting Cristal fora, é uma oportunidade do Felipe Anderson conseguir, enfim, protagonizar uma partida pelo Palmeiras, que é algo que o torcedor está esperando faz tempo. Também vale a gente ressaltar, como o Nicoletti trouxe, a volta do Gustavo Gomes, que tem a cara da Libertadores. A gente ouviu aí o capitão do Palmeiras falando. Eu acho que quando você vai enfrentar um time que você olha e a zaga é Murilo e Gustavo Gomes, você já fica, caramba, vai ser difícil chegar por ali. Mas se a gente falar apenas da questão do camisa 10 ali, a ausência do Veiga, o Abel, entre Martínez, entre inventar um Flaco Lopes a mais no ataque, sem dúvida, Felipe, é a chance que você precisa, cara. Vai pra cima, porque pode ser a hora de virar o jogo pelo Palmeiras. Tá faltando futebol aí que todo mundo, muita gente esperava, até agora não conseguiu apresentar o Felipe Anderson com a camisa do Verdão. Vamos ver o provável? Olha ele com a camisa 7 aí. Tá vendo? Que já foi de Dudu, não foi? Só isso. Dudu brilhando com a camisa do Palmeiras, fez muita história. Vamos ver o provável Palmeiras para essa estreia lá em Lima, no Peru, contra o Sporting Cristal, com Everton, Mike, Gomes, Murilo e Piquerez, com a opção do Mikael também. Richard Rios, Lucas Evangelista, Estevão. Esse é um monstro. Dá trabalho. Tem que colocar 2, às vezes 3 para segurar o garoto. Mas tem que encostar alguém para jogar com ele. Não vai resolver tudo sozinho. Felipe Anderson, Facundo Torres e Vitor Roque é o provável Palmeiras. De qualquer maneira, temos aí a estreia, então, de Palmeiras e de Sporting Cristal, né, nessa fase de grupos da Libertadores. Um Palmeiras que reencontra o Sporting Cristal depois de 12 anos. Vocês lembravam disso? Não. Não, é muito time para acompanhar, né? Não lembrava, não. Não, isso aqui foi uma pesquisa. Obviamente não vem da minha memória de humana, não. Assim, não vem da minha... Foi em 2013. Não é marcante para... Não marca, não emociona, né? Não. Foi em... Tá 12 anos sem jogar com o Penharol. Mas é um nome quando a gente escuta falar Libertadores. É, claro. Ó, o último jogo foi em 2013, esse que eu falei que volta 12 anos. Também na fase de grupos, deu 2-1 Palmeiras no Pacaembu, isso foi em fevereiro de 2013, e 1-0 em Lima, tá? Na época, o treinador do Palmeiras era o Gilson Kleina, e o Palmeiras estava jogando a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Vocês nem lembram disso, né? O torcedor do Palmeiras não lembra disso. Palmeiras, torcedor do Palmeiras, você falou duas palavras, o torcedor do Palmeiras não lembra mais. 2ª divisão. Não, 2ª divisão, né? Já contando com uma palavra só, e a outra é Gilson Kleina. Gilson Kleina. Então tá, são 4 ao total. Então tá bom. Quanta coisa aconteceu de lá pra cá, hein, torcedor? Mas enfim, 12 anos lembra passaram e não quero lembrar. Se rolou, eu não lembro. Isso. Mas enfim, muita coisa aconteceu de lá pra cá e temos a estreia hoje. E aí? E aí que os jogos do Corinthians, foram 2 depois da final, falam um pouco sobre o Palmeiras, tá? É? Palmeiras... Não, mas desculpa, o Corinthians não jogou daquele jeito. Na verdade, vamos lá. Não achei que o Corinthians jogou no sentido de ter feito algo envolvente, de ter promovido o espetáculo. Mas a estratégia funcionou contra o Palmeiras. O Corinthians bloqueou o Palmeiras. Exato, é isso. Mas os times têm bloqueado o Palmeiras bem. Eu não acho que o Sporting Cristal, só por jogar em casa, vai sair para dentro do Palmeiras, não. Aliás, é padrão a gente ver os times da América do Sul, mesmo recebendo os times brasileiros, sem tentar imposição. Eles não são favoritos ao título?
Eles não ganham todo ano? E o Palmeiras é dessa lista, né? Não é só futebol brasileiro. O Palmeiras é dessa lista. Eu acho que Então- inclusive é o que representa o futebol brasileiro, porque falei sobre isso aqui enquanto estávamos em off. Não acho que seja uma regra, já que é representante do futebol brasileiro entrando numa competição continental, larga como favorito. Não acha. Acho que nós sim temos os favoritos, as duas competições, Sul-Americana e Libertadores. Mas não acho que isso seja sinônimo de todo Sim, time brasileiro mas entra favorito. ainda que- Mas nesse caso aí dito isso. Ainda nesse que caso não sejam os dois últimos campeões, Botafogo e Fluminense ganharam as últimas Libertadores, Palmeiras e Flamengo Tem muito lastro. sempre entram com esse favoritismo, tá? E dito isso, o Palmeiras vai ter que partir para cima e vai receber mais uma vez uma defesa forte. E a escalação dá essa indicação pra gente, né? O Gustavo Gomes, Jojo? Não. Ele tem o Gustavo Gomes de volta, ele tem essa baixa do Veiga, mas é o meio-campo que me pega, né? Porque ele opta pelo Lucas Evangelista, que é um jogador que tem menos características defensivas, vamos colocar assim, do que, por exemplo, se ele optasse pelo Aníbal Moreno ou até o Emi Martinez. Então ele opta pelo Lucas, que talvez deixe o time mais exposto, mas aí ele tem a volta do Gustavo Gomes, né? E aí, qual a solução que ele encontrou para a vaga deixada pelo Veiga, que é esse jogador super importante, mega titular do Palmeiras? É a entrada do Felipe Anderson, porque ele não tem o Maurício, que seria a primeira opção, e talvez o Maurício fosse até titular. A gente não sabe como seria essa briga aí entre Maurício e Veiga, que o Maurício era o jogador que até se machucar vinha sendo o jogador mais importante no Palmeiras nesse começo de ano. Aí o Felipe Anderson entrou no lugar do Veiga no domingo, na partida contra o Botafogo, e foi bem na movimentação, né? A gente estava acostumado a ver o Felipe Anderson preso do lado esquerdo e não estava rendendo, né? Desde o ano passado, ele tem sendo utilizado dessa forma e ainda não encantou, né? E aí, esse ano ele ficou no banco, passou umas partidas sem ser relacionado, ficou ali caprichando nos treinamentos e agora, no momento que o Abel precisa, ele utilizou ele de uma maneira diferente e ele correspondeu. Então, por isso que não causa estranheza nenhuma. A gente já viu isso e acho que funcionou, o Palmeiras melhorou, de ver o Felipe Anderson jogando pelo meio e não pela esquerda, onde está o Facundo Torres. Perfeito, veremos. O Lopredo não tem a menor fé. Olha, Não, o Lopredo tá precisando trabalhar a fé dele. Não, tá, era tá um puxado, jogador, tá um jogador puxado. que eu esperava mais, tá? Nem a Quaresma. não, todo mundo esperava mais, mas agora pode ser, está sendo utilizado de outra maneira, vamos ver. Ele não entrou mal contra o Botafogo, não. O Felipe Anderson está para o Palmeiras, assim como o Igor Coronado está para o Corinthians. Mas não, o Felipe Anderson tem um histórico diferente. muito maior. Totalmente diferente. Não, o Felipe Anderson tem um histórico muito maior, segurada. muito maior. Foi Coronado por era isso um que jogador que contrataram o nunca Coronado. ninguém tinha visto jogar. Então, Felipe Anderson, não. o Coronado, talvez, a intenção do Ramon em utilizar o Coronado tantas vezes foi a mesma estratégia do Pedro Raul, dar minutos... Vai ver se ele responde. Não, para valorizar e negociar. pode ser. A gente tem que fazer um ranking, né? Uma Isso. tabela de classificação. Minutos Felipe somados. Quem tá Anderson, pontuando mais? Felipe Anderson tem muito histórico e por isso eu no Coronado não, porque eu não sabia. Só sabia que era um jogador que o salário era altíssimo e o Corinthians tinha contratado. Nunca tinha visto jogar, nunca mesmo. Tinha visto umas 2 vezes, para não dizer que nunca tinha visto jogar. Felipe Anderson não. Felipe Anderson tem um histórico bom. E por isso eu esperava mais do que do Felipe Anderson nesse retorno ao Brasil jogando pelo Palmeiras. Já Ainda vamos mais falar. caindo num time ajeitado. Claro, já vamos falar do Flamengo. Aí eu acho que lá tem um exemplo para você comparar com o Coronado, que estará em campo hoje, inclusive. Eita. Jojo, um beijo para você. Amanhã a gente fala... E vamos para mais informações do Verdão. Como já está definido o grupo do Palmeiras na Copa Libertadores, vou trazer algumas informações desses adversários. E vamos pegar o Bolívia lá na altitude, né? Não tem jeito. Infelizmente caiu no nosso grupo no sorteio, mas agora vai ter que ir, né? Mas é um velho conhecido do Palmeiras. Na temporada de 2023, o Palmeiras enfrentou a equipe lá e perdeu até pelo placar de 3-1. No histórico dos confrontos, foram 6 jogos. 4 vitórias do Palmeiras contra 2 do Bolívar. Essas 2 lá na altitude. Já o outro confronto será com o Sporting Cristal, né? O Sporting Cristal enfrentou o Palmeiras somente 3 vezes na Libertadores, uma em 1962 e as 2 últimas na Libertadores de 2013. Na época que a gente tinha ganhado a Copa do Brasil em 2012, no ano seguinte a gente disputou a Libertadores. O
Nesses 3 confrontos foram 2 vitórias do Palmeiras e somente uma vitória do Sporting Cristal. E o último confronto do grupo é contra o Cerro Porteño, um velho conhecido do Palmeiras na história da Libertadores. Em confrontos de Libertadores são 14 disputas, onde o Palmeiras venceu 8, 4 empates e 2 derrotas para o Cerro. Além disso, o Palmeiras enfrentou a última vez o Cerro Porteño na campanha da Libertadores de 2023, onde venceu os 2 confrontos, tanto no Allianz Parque como lá no Paraguai. Além disso, ainda tem esse detalhe, né? Esse envolvimento do caso Luigi, como vai ser o clima, tanto aqui no Brasil, como também quando o Palmeiras for visitar o Cerro Porteño lá no Uruguai, lá no Paraguai. E aqui nessa imagem está a tabela, a ordem dos jogos do Palmeiras na Copa Libertadores. Estreia contra o Sporting Cristal lá no Peru, depois o Cerro Porteño no Allianz Parque, jogo contra o Bolívar lá na altitude, Cerro Porteño lá no Paraguai e os 2 últimos jogos da fase de grupos no Allianz Parque. Enfim, deixa seu comentário, se inscreva no canal, deixa seu like também e até o próximo vídeo. Valeu!